Você já se auto-sabotou? Vive em relacionamentos complicados? Segue entre tapas e beijos com a sua família? Já esteve perdido em algum momento na sua carreira? Você não está sozinho. Em Psicologia Sincera, eu, Ana Luísa, E eu, Ana Tereza, vamos comentar os mais diversos assuntos do nosso cotidiano, sempre com uma opinião sincera. pode ser que você se identifique ou não com as nossas análises e reflexões. Mas aí você vê se a carapuça serviu. E aí, pessoal, bem-vindos a mais um episódio de Psicologia Sincera. O episódio de hoje é um episódio que a gente gosta muito de fazer e de construir, porque normalmente a gente tem que pesquisar, tem que pegar referência pra fazer, e é um episódio que a gente chama meio de tema livre, que a gente quer trazer alguma coisa da psicologia, algum conceito, alguma teoria, algo que tá ali pra gente poder conversar e trazer à tona o assunto, ou trazer mais elaborado, mais estruturado. Então, hoje é um episódio, vamos botar assim, mais teórico do que comparado com outros quadros que a gente tem aqui, mas a gente sempre vai trazer tudo com muita leveza pra vocês. Mas se vocês estiverem sentindo falta do nosso quadro Analisando, vocês podem também se tornarem apoiadores. A gente tem vários quadros do Analisando por lá, que são episódios exclusivos que a gente tem só pra nossa comunidade. Vocês podem acessar e se tornarem apoiadores por um valor super significativo, mas que ajuda muita gente que é aqui pelo Orelo. E a gente vai deixar aqui embaixo na descrição do episódio. E também vocês têm a grandíssima oportunidade de ter prioridade na fila de histórias, se vocês quiserem mandar sua história pra gente pelo podcastsincera@gmail.com. Pelo podcast sincero. Errou! E voltando aqui, né, pro nosso episódio normal, hoje a gente quis trazer pra conversa o tema de inteligência artificial. E por que a gente quis trazer? Isso tá começando a ser falado ainda, precisa de mais estudos, precisa de mais conversas, mas eu acho que a gente queria abrir pra pauta pra conversar será que mesmo a terapia pode ser substituível por uma inteligência artificial? O quanto agrega, o quanto não agrega, o quanto ajuda, o quanto não ajuda? E eu acho que é uma conversa que ainda não tem certo nem errado, a gente ainda vai explorar pra ver o que vai acontecer. Eu acho que a grande maioria das coisas de tecnologia que a gente tá vivendo agora, né, a gente é uma geração que tá acompanhando meio que os efeitos e os impactos que a tecnologia tá tendo na gente. Então eu acho que é importante a gente abrir pra conversa o que se tá falando sobre isso, até as nossas opiniões e as nossas análises que a gente tem também sobre o tema. Inclusive, uma coisa que eu fiquei pensando quando eu tava estudando pra esse episódio é o quanto que eu acho que isso tá sendo, pelo menos na minha bolha, né, da psicologia, do meu trabalho, pouco falado, inclusive. Não sei como que tá na sua, Ana Tereza. Mas eu fiquei com isso, assim, é um tema que já tá em alta há um tempo, tô vendo que algumas pessoas já falam, já questionam, como a gente vai trazer aqui hoje pra vocês, mas ao passo que eu ia estudando e eu ia descobrindo coisas sobre esse tema que a gente, como eu falei, vai trazer aqui, né, de bots que personificam terapia, enfim. Eu fui ficando muito chocada e pensando, cara, eu acho que a gente realmente precisa abrir espaço pra gente falar sobre isso, né? Acho que não é uma opção a gente estar alheio a esse tema. E aí, contextualizando um pouco pra vocês, né, assim, a gente ficou pensando de trazer esse tema pra cá, muito a partir de uma plataforma que eu descobri que existe, não sei se é novidade pra vocês, pra mim foi, onde qualquer um pode criar chatbot, né, baseado em personagens reais ou fictícios, é mais popular com a galera mais jovem e usa esse mesmo tipo de tecnologia que o ChatGPT, até aí tudo bem. Mas o que eu não sabia é que nessa plataforma, um dos bots mais procurados é um chamado Psychologist, né, que não é uma plataforma do Brasil, mas a tradução sendo psicólogo. E esse bot, ele se apresenta como alguém que ajuda você nas suas dificuldades da sua vida, né? E achei muito curioso, porque dentre as milhões de personas que existem nessa plataforma, só um parênteses, né? A gente não vai trazer tanto a parte teórica conceitual de inteligência artificial, até porque não é um tema que eu e a Ana Tereza dominamos, né? Eu não me sinto nem na autoridade de trazer pra vocês isso conceitualmente. A gente até pensou em chamar uma pessoa que é especialista em inteligência artificial pra gente agregar esse tema em outro episódio. Então, se vocês acham que pode ser legal, se vocês têm esse interesse, coloquem aqui embaixo na caixinha do episódio as dúvidas de vocês, os comentários de vocês, pra gente ampliar cada vez mais essa conversa. Então a gente não vai trazer isso tanto aqui, mas mais o debate, né, em relação a isso. E aí, dentre essas milhões de pessoas, como eu tava falando, que existem nessa plataforma, esse psicólogo é o mais popular. E eu achei muito curioso, assim, porque ao todo tem 475 bots dessa plataforma. Se não me engano, é character.ai a plataforma, que tem, por exemplo, terapia, terapeuta, psiquiatra, que é muito problemático para pensar, né? Ou psicólogo, nos nomes, né, dos bots, dos robôs ali, que conversam com a pessoa, se passando, digamos assim, por um desses profissionais. E eles também são capazes de conversar em vários idiomas. Então, esse psychologist, né, esse psicólogo, esse bot, como eu tava falando, ele é de longe a persona de saúde mental mais popular
dessa plataforma. E ele é muito elogiado, inclusive, por esses usuários. E eu achei muito bizarro ver que alguns dos comentários que a gente viu, né, foram, por exemplo, Esse bot é um salva-vidas pra mim. outra pessoa falando que Que esse bot ajudou eu e meu namorado a conversarmos e entendermos melhor as nossas emoções. Então, isso realmente me deixou muito curiosa. De caramba, como que é isso, né? Até tentei dar uma simulada ali e da gente poder trazer esse tema pra cá. O usuário por trás de quem criou esse bot na plataforma é o Sam Zaya, de 30 anos, da Nova Zelândia. Ele é estudante de psicologia, então, assim, pelo menos alguma base psicológica a gente já vê que tem, né? Aham. E diz que treinou o bot usando vários princípios da formação dele em psicologia, conversando com ele e moldando as respostas para serem dadas de acordo com os problemas de saúde mental mais comuns, como, por exemplo, depressão e ansiedade. É interessante porque ele diz que, na verdade, ele criou o bot para uso próprio, quando ele precisava de alguém ou de alguma coisa com quem conversar e os amigos dele estavam ocupados, e levando em conta também as terapias comuns com especialistas humanos, né? Como ele diz que são muito caras. O Sam ficou tão surpreso, assim, com o sucesso do bot que ele já tá trabalhando um projeto de pesquisa de pós-graduação sobre essa tendência emergente de terapia com inteligência artificial e o porquê dela atrair tantas pessoas jovens. A hipótese dele é que os jovens se sentem mais confortáveis por mensagem de texto, que é potencialmente menos assustador do que pegar o telefone ou ter uma conversa cara a cara. O que é algo já passível pra gente questionar, gente, porque parte da terapia também que a gente tem é o paciente ter esse processo de ir até lá e ter que enfrentar e já ter que estar em contato com outros seres humanos. Até porque eu posso falar da minha experiência como psicóloga. Muito vem da desconexão que a gente tem com os outros. Isso não está te treinando e não está te proporcionando mais conexão. Tem um ponto que uma psicóloga comentou sobre esse bot, de uma falha dele é não conseguir recolher as informações que um especialista humano recolheria, por exemplo, e que ele não é um terapeuta competente. Mas o ponto que ele traz por meio de a favor é que a natureza imediata e espontânea do bot pode sim ser útil para quem precisa de ajuda, mas que o número de pessoas que utilizam esse bot é preocupante e pode apontar para níveis elevados de problemas de saúde mental e junto disso de recursos públicos. E também outro ponto muito importante da gente pontuar aqui é as inteligências artificiais careceriam de valores éticos e morais que permitem a gente atuar em sociedade. Então, essas regras sociais, eu não sei se um programador chegue lá e coloque, ainda precisa ser aprendido, ainda precisa ser elaborado, ainda precisa ser aprimorado. E isso são coisas que nós, seres humanos, já nascemos com e sabemos ler o contexto e tudo mais, e muitas vezes são coisas que a gente ensina os nossos pacientes em terapia. Então, tem coisas que a gente não precisa escrever, sei lá, num livro, porque a gente sabe ali, como seres humanos funcionais, o que é adequado e o que não é. Eu entendo tudo por trás, até porque eu venho da terapia cognitivo-comportamental e a gente trabalha muito com psicoeducação. O que é psicoeducação? A gente ensina os conceitos da psicologia e como funciona, como o paciente funciona para ele dentro da terapia. E isso faz parte do tratamento, você aprender conceitos de psicologia para você entender como você funciona, para você agir melhor e tomar decisões melhores. O que pode fazer muito sentido estar por um robô, porque essas informações ficam mais acessíveis. O que não deixa de ser um ponto que eu queria muito com esse podcast, que as informações fossem mais acessíveis, porque não é errado pensar que nem todo mundo vai conseguir um tratamento de terapia adequado, até porque é um tratamento caro, gente. Infelizmente, é um tratamento ainda muito elitizado. Só que tem todas umas questões de quem é que tá programando, quem é que tá fazendo, como é que tá sendo feito, porque se a gente tá falando de pessoas que estão com problemas de saúde mental, são pessoas em situação de vulnerabilidade. E a gente tem que tomar muito, muito, muito cuidado com o que a gente fala. Eu fiquei pensando assim, a nossa ideia, né, gente, do episódio não é nem a gente demonizar e nem vangloriar a inteligência artificial, assim. É difícil, vou falar de uma perspectiva pessoal, profissional aqui. É difícil estar aberto a algo tão novo e tão diferente, porque eu vou para um lugar também de uma coisa muito mecanizada e muito robótica mesmo, né, assim, para não parecer redundante, mas sendo. Mas ao mesmo tempo, eu fiquei até lembrando, mal comparando, não sei se vai fazer sentido para vocês, mas eu lembro quando a terapia online surgiu e que era um grande tabu dentre nós psicólogos, assim, de criticar mesmo, de que não seria possível fazer a terapia online, porque o presencial tinha vários pontos a favor, né, que seriam que fariam a terapia ser possível, enfim. E hoje a gente tá vendo, principalmente depois da pandemia, como que a terapia online veio com tudo. Tem sim seus contras, né? Tem perdas ao fazer terapia online, mas também tem muitos ganhos. Então aqui, mesmo pessoalmente tendo essa dificuldade de abertura mesmo para essa ideia das inteligências artificiais, a ideia não é nem a gente aqui se posicionar contra ou a favor, ou enfim, demonizar ou vangloriar, como eu tava falando. É mais a gente trazer esses pontos de questionamento, porque esse foi um ponto muito interessante que você trouxe, Ana Teresa. O acesso à informação. E eu acho que isso pode funcionar como complementar. Eu digo isso, não sei se eu vou estar falando besteira, mas muitas vezes eu passo leituras para os meus pacientes, entre sessões, livros e tudo mais. E teve uma paciente que
que eu passei um livro pra ela, que a gente tava conversando sobre relacionamento e tudo mais. E ela começou a ler o livro e ela trazia pra mim as coisas que ela tava aprendendo no livro. Então, funcionava um pouco como isso, é um trabalho em conjunto. E ela mesmo chegou a falar: olha, me poupou algumas sessões de terapia ter lido esse livro, porque tem coisas que já estão mais claras pra mim e mais estruturadas, que em cima disso a gente começou a trabalhar outras coisas. Mas que precisou desse conhecimento e dessa estruturação que a gente poderia fazer em sessão, mas seriam mais sessões pra estruturar isso, que ela conseguiu fora de sessão indo fazendo. Então, eu tô vendo também como agregador, porque pode algumas vezes acelerar alguns processos que, pra quem tá muito mal, gente, assim, cada dia que você tá melhor faz muita diferença. Com certeza. E muito do que eu vi dos estudos sobre esse tema, que ainda tem poucos, inclusive, mais do que eu vi, falam exatamente isso, Ana Teresa, assim, de que é muito difícil hoje a gente afirmar que pode ser um substituto, assim, que eles podem estar no mesmo lugar que a terapia, mas que pode ser um complemento. E aí, um dos pontos que a gente trouxe aqui, né, pra agora problematizar, que é um ponto a gente ficar atento dentro desse aspecto de a pessoa ir fazer terapia com uma inteligência artificial enfim, na internet, é a questão do sigilo, né? Que eu não sei, assim, pra gente é tão óbvio, né, Ana Teresa? Mas eu tô pensando se nossos ouvintes, tanto os que fazem terapia quanto os que não fazem terapia, entendem esse conceito de sigilo que tá completamente, assim, faz muito parte do nosso trabalho, né? Nosso trabalho, ele acontece por meio de uma lógica de sigilo, que é o que acontece, o que é dito, todo aquele conteúdo ali na sessão, fica na sessão. A gente tem que ter uma atitude sigilosa perante aquilo que os nossos clientes, nossos pacientes, enfim, decidem compartilhar com a gente. E esse é um ponto de problematização dentro desse questionamento da terapia com a inteligência artificial. Porque segundo essa plataforma que eu tava falando, né, que tem esse bot psicólogo super famoso, os registros de bate-papo são privados. Mas as conversas, elas podem ser lidas pela equipe se houver uma necessidade de acessar elas, por exemplo, por motivos de segurança, né? Então, isso já é algo que o sigilo fica um pouco dúbio, na minha percepção. E outra pesquisa da Fundação Mozilla, essa pesquisa descobriu algo também pra gente ficar bastante alarmado, que dos 32 aplicativos populares de saúde mental que existem por aí pelo mundo, 19 não estavam protegendo a privacidade dos usuários. Então, mais uma vez, assim, a gente pode estar aberto a essa ideia, a gente pode pensar como algo complementar, mas tem alguns aspectos muito importantes do trabalho de psicoterapia, como o sigilo, que talvez precisam ser melhor pensados, né, para que seja um trabalho ético, acima de tudo. Uma outra questão é que a cura, entre muitas aspas, gente, a melhora, vamos botar também dessa forma, se dá através da relação terapêutica. O que isso quer dizer, né? A aplicação de técnicas para melhorar sintomas não é necessariamente o único propósito da psicoterapia. Então, quem é psicólogo e acha que é só aplicação de técnica, porque muita gente que vem para terapia comportamental acha que é literalmente só ler um livro e aplicar. E aí, gente, desculpa, quebra a cara. E isso é um exemplo disso, porque grande parte do processo terapêutico é guiado justamente pelo vínculo humano entre terapeuta e paciente, o que não é possível fazer com uma inteligência artificial. A nossa tendência como espécie é de gerar vínculos de apego desde o nosso nascimento, que não pode ser traduzido pura e simplesmente na busca por alguém que nos dê alimentação e cuidado. É uma tendência a estabelecer vínculos apenas pelo mero prazer de estabelecer eles. Aparentemente, precisamos ser amados. Ter alguém nos primeiros anos de vida que nos reconheça como seres humanos vulneráveis e nos dê amor. Não porque seja o seu trabalho ou porque estejam respondendo à programação, mas simplesmente porque é o desejo daquela pessoa. E isso que a Ana Teresa tá falando é muito importante, que, na minha percepção, é justamente um dos pontos mais complexos pra gente considerar a inteligência artificial capaz de substituir, né, assim, nessa mesma medida, o lugar da terapia. A gente pode parecer repetitivo, mas é importante a gente ressaltar aqui isso que a Ana Teresa falou, assim. O maior ponto importante para um processo terapêutico acontecer, para melhora, a transformação da pessoa dentro daquele processo, a terapia dela, e se desenvolvendo, é a relação. É a relação de um ser humano com outro ser humano, né? Até porque tem um termo que eu gosto muito, eu não tô lembrando agora de qual autor que fala, mas que traz que a relação que um paciente tem com o terapeuta ou a terapeuta, enfim, psicoterapeuta, né, com o psicólogo ali que tá nesse processo com a pessoa, é uma relação reparativa, uma relação reparadora. Em que sentido? Frequentemente as pessoas chegam no nosso consultório
vindo de relações muito adoecidas e muito adoecedoras, né? A gente fala muito disso aqui no podcast. Então, famílias muito disfuncionais, ambientes e relações muito violentos, muito tóxicos, que não aceitam limite, que não aceitam individualidade, enfim, com muitos aspectos tóxicos mesmo, né? E frequentemente a relação entre aquele ser humano que tem muitas falhas e muitos defeitos, com outro ser humano que é um profissional, mas que também tem falhas, também tem defeitos, né? Resumindo, dois seres humanos e se relacionando de uma forma acolhedora, de uma forma amorosa, como a Natália estava falando, isso por si só já é um dos aspectos mais terapêuticos da terapia. Então, mesmo, né, assim, esses são os aspectos importantes de a gente levar em consideração, para além do conhecimento da teoria, como a Ana Teresa estava falando. Nosso trabalho não é só aplicar a teoria, né? A experiência profissional, a história de vida, tanto da pessoa quanto do terapeuta, o contexto que é compartilhado com o paciente, as sensações que o paciente desperta no terapeuta e as sensações que o terapeuta desperta no paciente, e a capacidade deles poderem trocar sobre isso, aquele silêncio que às vezes fica entre uma fala, seja do paciente ou do terapeuta, são aspectos que dizem respeito de uma relação humana. E aí é por isso, né, que, falando desse estudo especificamente, ele fala que a terapia sem um terapeuta humano parece impossível, porque mesmo que a programação seja muito completa e os dados introduzidos numa inteligência artificial sejam muito extensos e eles consigam imitar, né, espelhar muito bem um ser humano falando ou uma pessoa muito acolhedora, no fim de tudo, não é uma pessoa falando, né? Então a eficácia do trabalho clínico fica incompleta mesmo e de uma forma meio redundante, né? Robótica, porque mesmo que a inteligência artificial espelhe muito um ser humano, ele não é um ser humano. E a presença de um ser humano acolhedor é justamente o que torna esse processo terapêutico. Fez sentido? Acho que fez muito sentido e até isso combina um pouco com o próximo ponto que a gente vai trazer, que são os conselhos prontos e poucos complexos que muitas vezes a AI pode cair, até porque é algo que no futuro talvez possa ser muito mais aprimorado, mas nesse primeiro momento ainda vai ser algo mais robótico, que nem a Luísa estava falando. Então, é possível programar a AI exatamente como desejar, o que pode fortalecer os laços de confiança, amenizar os medos de julgamento que algumas pessoas enfrentam quando falamos com humanos. Porém, o trabalho do psicólogo não é falar para o paciente o que ele quer ouvir, nem ser exatamente como ele gostaria. O lugar de frustrar o paciente e ser um instrumento para que ele possa suprir suas necessidades. Gente, se eu contasse para você, mais de uma vez um paciente já saiu de sessão com raiva de mim. Isso foi conversado em sessão. Porém, isso é importante que aconteça porque tem coisas que a gente vai ter que dar uns chacoalhos nos nossos pacientes para eles começarem a entender que eles têm que sair do lugar que eles estão. E não é agradável, não é gostoso. Tem gente que sai de terapia quando os chacoalhos começam. E se você tá num chat, né, que é exatamente pra estar ali, pra te agradar, pra estar te gerando bem-estar, porque eu acho que quem procurou a inteligência artificial é uma pessoa que tá em sofrimento, que quer aliviar o sofrimento. Sim. Mas parte da gente aprender a lidar com o sofrimento também vai envolver dor. Exatamente. Eu acho que esse é um ponto muito bom, assim, que eu fico me perguntando, e talvez a gente, com um especialista em inteligência artificial, possa ajudar melhor a gente a entender esse ponto, mas onde que entraria exatamente isso que você falou, Ana Teresa, que é um lugar também muito específico e que, na minha percepção, fala muito do humano que existe naquela relação, que é exatamente isso, né? De como que, às vezes, uma intervenção nossa, não necessariamente porque a gente tá pensando conscientemente, às vezes tem isso, né, da gente pensar conscientemente da importância de frustrar o nosso paciente pro processo dele, mas tem coisas que falam de, entre aspas, devaneios, digamos assim, desvios, ou uma fala, ou uma expressão que a gente pode fazer, que a pessoa interpreta que a expressão tá falando uma coisa, mas na verdade não é assim. São coisas que são muito desse tempero humanizado que existe entre duas pessoas se relacionando, né? E isso tudo, como a Ana Teresa falou, é material de terapia. Então, assim, estabelecer essa ligação com o chatbot, é complexo falar isso, mas acho que cabe no que a gente tá falando agora, acaba envolvendo uma espécie de um auto-engano, assim. Porque até achei curioso que numa análise de 2023, da avaliação de consumidores de chatbots, os pesquisadores, eles detectaram sinais de apego, a gente já falou. Aí vocês voltam lá no nosso episódio sobre teoria do apego. Qual o seu tipo de apego, se eu não me engano, o nome do episódio. Então, eles detectaram sinais de apego não saudável dos consumidores com os chatbots. E que alguns desses usuários comparavam os bots favoravelmente com pessoas reais
da vida deles. Então é isso, né? É complexo, porque volta pro ponto que eu tava falando. Fica numa coisa que a gente não vai entrar muito nesse episódio de hoje, porque eu acho que é muito complexo. Nem sei como que a gente começaria a falar sobre isso, mas de uma estranheza, de uma dificuldade, às vezes, de diferenciar o real do não real. O humano do que não é humano, né? Então, de um robô que é altamente acolhedor, mas ninguém é só acolhedor. Inclusive, nem o terapeuta, né? E também a disponibilidade, né? O que que você entende que é relações humanas na prática? Porque se você está se relacionando com um robô e parte da sua queixa envolve melhorar relacionamentos humanos, o quanto isso está te preparando para quando vier a questão real também na sua vida. Porque as pessoas vão ser diferentes da programação que colocaram ali. Na verdade, as pessoas vão ser bem diversas, para falar a verdade. E aí, o que essa pesquisa falou, que eu achei curioso, é que, embora essas tecnologias elas possam ajudar a gente a coletar e processar dados, para, por exemplo, oferecer diferentes soluções, que entra um pouco no que a gente estava falando, dessas tecnologias como complementar ao nosso trabalho, né? Uma inteligência artificial poderia, nesse momento, por exemplo, sugerir uma técnica, uma atividade que pode ajudar no monitoramento, no alívio de um sintoma. Só que vocês percebem que é algo mais simples, digamos assim, né? A pesquisa fala que isso só serviria para casos de baixa complexidade, por exemplo. Fora outro ponto, que é isso, né? Como eu tava falando dessa questão do auto-engano. É um programa. É um programa projetado para dar respostas pré-determinadas a certos dados inseridos. Coisas ditas, gestos, etc., que são mais complexos, como eu estava falando desse tempero humano, digamos assim, fica de fora. E, mais uma vez, fica nesse lugar de um auto-engano até certo ponto, porque aquilo que pode parecer real, que está acontecendo, é algo, na verdade, programado. E até pra gente parar pra pensar, gente, aqui o nosso podcast, a gente também tem o intuito de acolher, de ajudar, mas existe um limite até onde a gente consegue chegar e a gente fala isso direto nas histórias, porque a gente precisa da complexidade, a gente precisa do dia a dia ali com as pessoas, e eu entendo que ali com o chat e com o AI você tem tempo pra falar mais sobre você, mas tem coisas que são um pouquinho ali feitas sob medida pro paciente mesmo. E então é algo pra se pensar, um pouco de tudo isso que a gente tá falando, porque por mais que a AI ela esteja cada vez mais se aperfeiçoando para ser feita sob medida para você, ainda tem coisas que vão ser padronizadas, não tem muito o que fazer. Fora outro ponto importante a gente falar, que geralmente essas inteligências artificiais, elas têm um acesso, assim, ilimitado 24 horas ali da pessoa poder estar falando, poder estar conversando, né? O que a gente para pensar também nesse lugar de criar uma dependência, que é diferente de o que a gente chama, né, em terapia, de heterossuporte. Assim, heterossuporte é quando a gente recebe, busca e recebe esse suporte de algo externo. Seja de um amigo, seja de uma relação, seja, enfim, de algum espaço, seja de alguma atividade, assim, são lugares fora, né, na maioria das vezes, relações que a gente busca fora esse nosso suporte. Problema, assim, você ter suporte, um heterossuporte, suporte em outras pessoas ou em outras coisas, não é errado, não é ruim. Inclusive, ter um heterossuporte é um passo importante para você desenvolver um autossuporte, uma capacidade de você mesmo se dar suporte. Mas, por que a terapia, assim, aí eu tô falando da minha percepção, da minha abordagem, né? Porque cada abordagem tem seu método e sua forma de trabalhar. Mas na minha percepção, né? Por que a terapia é importante ser uma vez ali por semana, ou de 15 em 15, em casos mais graves, talvez 2 vezes por semana? Aí vai depender, mas geralmente esse formato de uma vez por semana. Porque é um espaço de heterossuporte, é um espaço pra pessoa ter ajuda, ter esse cuidado com outra pessoa, né? Com a ajuda de outra pessoa. Mas imagina se fosse 24 horas. Imagina se o terapeuta tivesse essa possibilidade de estar 24 horas disponível para o seu paciente. A chance disso desenvolver uma relação de dependência e não de heterossuporte, que seria o saudável, né? É muito maior. Então, esse é um ponto também da gente questionar em relação à inteligência artificial. Se num processo a médio ou longo prazo, a curto prazo pode trazer esse bem-estar, como a Ana Teresa estava falando. Mas será que a médio e longo prazo está em prol do desenvolvimento saudável daquela pessoa? Se tem essa chance de criar essa dependência daquela tecnologia, daquele bem-estar que pode trazer aquela conversa momentânea, né? E que a gente pensa nesses preços que a gente paga por algo positivo ou agradável que a gente pode receber naquele momento, né? Algo mais fácil, mais rápido e acessível, digamos assim,
mas qual que é o custo disso a médio e longo prazo para o desenvolvimento dessa pessoa. Acho que de novo a gente barra na questão de pode ser de muita valia para quem tem casos de mais baixa complexidade. Outra coisa que bate muito com o que você está falando é que a sociedade atualmente busca por soluções muito fáceis, o caminho mais rápido, né? Então, muitos pesquisadores estão entusiasmados com o potencial da AI para aliviar a escassez, né, de clínicos, de psicólogos, de atendimento. A prevalência de doenças e a necessidade de pacientes superam em muito o número de profissionais de saúde mentais vivos no planeta, pra vocês terem noção. Só que em contrapartida, como a gente já estava falando, tem algumas respostas que vão carecer de complexidade ali e tem casos que vão precisar que a gente vai aprofundar mais de contextos de vida, de sintomas de saúde mental, de diagnósticos clínicos ali que precisam de um cuidado. Então, essa busca por soluções fáceis também e simples, né? Eu acho que isso pode até servir um pouco a cultura coach que antigamente estava tão forte, assim, de tipo, vai lá, faz, que também algumas vezes eram conselhos simplistas, não era todo mundo, tem excelentes profissionais que também são coach, mas muitas vezes ficou um pouco esculachado, esquematizado, porque era isso, eram soluções simples, soluções pouco complexas, que poderiam até ajudar uma parcela, mas não era majoritariamente, e muitas vezes soluções superficiais que vão ter repercussões superficiais na nossa vida. E pelo menos quando eu, como psicóloga, eu falo muito e penso muito numa coisa muito mais permanente a longo prazo, mas que aí precisa de mais tempo do que algo curto. Exatamente. Eu sempre falo pros meus pacientes, se você começar a correr o primeiro dia, você quiser correr 10 quilômetros, né, numa maratona, daqui a um mês você não vai. A gente vai te treinar pra anos você conseguir fazer isso e você sempre conseguir correr os 10. Mas você não vai conseguir correr 10 em um mês. Essa é uma ótima analogia que você trouxe, Ana Teresa, porque eu acho que esse é o ponto, assim, a gente ir pros últimos pontos aqui, é esse lugar que essas soluções fáceis, elas não levam em consideração a profundidade e a complexidade que é, né, a vida de uma pessoa, a experiência de uma pessoa, o ser humano num geral, assim, né, tem coisas que podem acabar funcionando, mas tem outros que acho que fica muito empobrecido, assim, de complexidade e de aprofundamento. Isso também é um risco que pode acabar tendo nesse espaço de terapia com inteligência artificial. Mais alguns pontos que a gente acha interessante trazer também, que poderia ser a favor, inclusive, desse espaço, né, da gente não se negar completamente da possibilidade dessas tecnologias, é muitas vezes um estigma que existe em torno da terapia, né? Que, na minha percepção, não é que porque existe um estigma, isso justifica a gente, assim, abolir, né, a terapia, ou enfim, incentivar as pessoas a só buscarem essa tecnologia como uma forma de terapia, entre aspas, mas existe, de fato, né, esse estigma. Isso é uma barreira e um desafio que a gente, enquanto psicólogos, tem. Eu acho que tá melhorando, mas que ainda existe esse lugar, essa dificuldade que é aceitar que você não tá bem, que você precisa de ajuda e ir atrás desse serviço, né? Então, às vezes, o estigma que existe em torno da terapia, que impede muitas pessoas a buscarem esse espaço de cuidado com a sua própria saúde, né? Saúde mental, a terapia, entre aspas, com a inteligência artificial pode acabar indo para esse lugar de complementar, de ser algo terapêutico, né? Talvez por conta desse estigma em torno da terapia, a pessoa não faça esse movimento, mas é melhor ela ter algo que seja terapêutico pontualmente naquele momento, que possa trazer esse bem-estar, né? Essa troca, do que não ter nenhum espaço, né? É algo de se pensar também dentro disso. E outra coisa que a gente pode pensar é que a gente tá pontuando aqui muito da questão de conexão humana e socialização, gente. Porque tem coisas que você só vai treinar com outro ser humano. E eu digo isso porque alguns tratamentos que eu faço dentro da terapia cognitivo-comportamental envolve a gente treinar. Assim, são deveres de casa, são propostas para os pacientes de ir lá e fazer na prática, porque só na prática que a gente vai vendo o que falta, o que precisa ajustar, e você vai se acostumando a interagir com outras pessoas. Então, muitas vezes, eu entendo a gente trazer lá no começo, né, que é uma geração que prefere muito mais mensagem de texto, prefere muito mais até um pouco essa distância, porque se acostumou mais. Mas parte de um dos problemas que está sendo causado é esse aumento de saúde mental e essa dificuldade de socialização. E socialização a gente aprende na prática, gente. Tem coisas que a gente pode pegar aqui teoria, falar, olha, é melhor fazer dessa forma, é melhor fazer daquela forma, as pessoas podem pensar isso se você falar isso e tudo mais, como é que a gente vai se integrar e interagir melhor lá, mas a gente só vai saber e só vai aprender a lidar com a nossa ansiedade, nosso desconforto de falar com as pessoas quando a gente de fato falar com elas. Então isso também pode ser um problema para procurar terapia, porque você vai procurar um psicólogo que é um profissional que nunca te viu na sua vida, vai saber coisas super íntimas sobre você e você vai ter que falar sobre coisas super incômodas sobre você. E aí, como é que funciona? Porque você vai ter que chegar pra uma pessoa completamente desconhecida e falar tudo que te causa dor. Isso pode ser uma barreira. E aí que eu fico pensando se nesse caso a inteligência artificial poderia de alguma forma ajudar como esse primeiro passo, né? Porque dentro disso que você estava falando,
falando, Teresa, eu também fiquei pensando, a gente não vai conseguir aprofundar muito nesse aspecto que eu vou falar agora nesse episódio, mas se vocês quiserem, se vocês gostarem, a gente pode trazer esse tema de novo, falando desse ponto especificamente, que é como que a gente tá vivendo a famosa epidemia da solidão, né? A gente tá num momento em que os níveis de solidão das pessoas relatando o que estão sentindo estão cada vez maiores. Então, será que tem alguma coisa a ver? Será que isso entra, assim? E aí, ao mesmo tempo, pensando, pessoas que estão muito solitárias, será que elas terem a possibilidade de, pelo menos, conversar, que seja com uma inteligência artificial, já é melhor que nada? Como eu tava falando do ponto de estigma em torno da terapia. É algo a se questionar, né? Mas, fato é, parecido com o que você tava falando da corrida de 10 quilômetros, é que é algo que pode ser pontual. É algo que pode ser terapêutico, que é diferente de terapia. Naquele momento pode, enfim, ajudar quem tem essas pessoas com dificuldade de socialização. Mas será que, mais uma vez, a médio e longo prazo vai causar uma transformação nessa pessoa para ela viver a vida dela para além daquele espaço da inteligência artificial, da tecnologia? É algo a gente questionar. E aí, pra fechar o episódio, eu vou trazer uma frase, né, que eu vi em um dos estudos que a gente usou pra fazer esse episódio. Inclusive, vou deixar o link aqui embaixo, mas o nome é Inteligência Artificial Substituindo o Humano na Psicoterapia. É muito bom, mas realmente um estudo, né, bem teórico, mas que fala o seguinte: realizar uma terapia orientada por uma máquina é uma probabilidade muito distante. E se ocorresse primeiro, o conceito de psicoterapia teria que ser completamente redefinido. Ou por que não? O conceito de experiência humana. Porque sem relacionamento interpessoal, sem empatia, a cura, entre aspas, como a entendemos hoje, seria impossível. Então, acho que resume muito bem o que a gente falou, né, nesse episódio todo. E eu achei muito curioso, e aí fica aí pra gente questionar, eu e a Ana Teresa, pra vocês que estão ouvindo questionarem também, né? Eu achei muito curioso quando fala que no momento que a gente começa a questionar a possibilidade de fazer uma terapia com uma máquina, com um robô, enfim, com uma programação, acho que abre margem da gente realmente começar a repensar o conceito de psicoterapia como um todo, né? Isso me deixou, enfim, martelando aqui na minha cabeça. E esse foi o episódio de hoje, gente. Se vocês gostaram, compartilha com todo mundo. Marca a gente nas redes sociais, que é @podcast Psicologia Sincera. A gente adora ver quando vocês marcam, mostram que vocês estão ouvindo. A gente fica super felizinha de ver. E se vocês também quiserem me achar, vocês podem me achar no @Ana Teresa Cavalcante. E eu no @psicóloga no Luísa Braz. A gente também vai deixar aqui embaixo na descrição do episódio o Instagram do nosso editor Bernardo Dabu e do nosso designer Fernando Picamilho, junto do link da nossa área de apoio. Então, se você que tá ouvindo esse episódio já cansou de maratonar o Psicologia Sincera aqui e quer mais episódios de Psicologia Sincera, principalmente do quadro Analisando, que é o nosso quadro também mais queridinho, é só clicar no link aqui embaixo da plataforma do Orelo, onde com valor super simbólico vocês ajudam a gente a continuar no ar. Vocês recebem um episódio extra do Psicologia Sincera por mês, além de ter acesso à nossa biblioteca exclusiva de conteúdos e prioridade na fila de espera das histórias do quadro Analisando. Então isso tudo vai estar aqui embaixo. E é isso, gente. Um beijo e até o próximo episódio.